O vento soprava gelado, levantando os papéis que estavam ali pelo asfalto, e os meus passos era a única coisa que quebrava aquele silêncio. E foi então que eu percebi. Havia outros passos. Não eram como os meus. Não, sabe, ao mesmo tempo. Eles vinham logo depois, meio segundo atrasado, como se algo estivesse imitando os meus passos. O meu coração logo disparou ao perceber e eu parei. E os passos também pararam. A respiração ficou pesada e o ar absurdo, difícil de aguentar aquela pressão e a sensação de que tinha algo atrás de mim. E eu olhei para trás e não tinha nada. A rua estava deserta, só com os brilhos do poste mesmo que eu já tinha notado. A escuridão estava engolindo tudo que estava além daqueles postes. Eu balancei a cabeça ali, tentando recobrar os sentidos, sei lá, eu achava que eu estava não ficando louco, mas imaginando algo devido à escuridão e toda aquela sensação. E acabei ali tentando rir de mim mesmo, convencendo-me de que era apenas o eco, sabe, da solidão. Mas aí eu notei algo pior. A minha sombra, que ficava ali projetada pela luz mortiça dos postes, não parecia certa. Era meio longa demais, sabe, mais do que deveria, e mais fina. E os braços terminavam em algo que não se parecia nem sequer com mãos. Senti os olhos arderem. Pisquei ali várias vezes e esfreguei o rosto, mas quando eu voltei a olhar, ainda estava lá. Uma forma alongada, contorcida, como se não fosse um reflexo de mim, mas algo que andava junto ali, no oculto. Eu acabei correndo e os meus pés batiam ali no chão molhado e a cada passo eu ouvia o mesmo passo. Mas não era o mesmo 100%, era um outro passo atrasado, mais firme e persistente. O som se misturava ao meu, criando um ritmo grotesco, como se dois corações batessem em descompasso. Quando eu finalmente alcancei a porta de casa, eu entrei como se estivesse fugindo de uma fera. Bati a porta ali mesmo, tranquei tudo, 1, 2, 3 vezes, me certifiquei de que tudo estava trancado. Eu sentei no sofá e tentei controlar minha respiração e pensei, foi só o cansaço. Mas foi então que eu vi. Na parede da sala, refletida pela luz que atravessava a cortina, havia uma sombra. Só que não era minha novamente. Eu não me movia e mesmo assim ela tremia, se esticava e chegava até mesmo a se contorcer. Desde aquela noite eu nunca mais fiquei sozinho e nem quero ficar sozinho. Ela aparece em lugares diferentes como se estivesse sempre ali me espreitando. Às vezes no vidro do ônibus, outras vezes ali por trás de mim e mesmo em bancos vazios eu consigo ainda perceber que algo está atrás de mim. Em corredores de prédios, onde a minha sombra se projeta, ela está, projetando-se no lugar oposto. Eu já tentei evitar, tentei ignorar, mas quanto mais eu tento, ela insiste em persistir. Uma vez eu acordei no meio da madrugada com a sensação de um peso no peito. Abri os olhos e vi o teto do quarto escuro. Mas algo se movia lá em cima, algo alongado, pendurado, como uma sombra que não respeitava sequer a gravidade. O contorno se arrastava pelo teto e os braços esticados alcançavam as paredes ali. Eu fiquei paralisado sem sequer conseguir me mover e a respiração vinha. Eu sentia, era curta e parecia que o quarto inteiro, sabe, engolia ou acolhia, depende, sei lá, eu não sei explicar. Quando eu finalmente consegui piscar, ela havia desaparecido e a sensação estava se esmaecendo. Mas no dia seguinte, ao olhar no espelho, eu percebi marcas escuras na minha pele. Era como se ela havia me marcado. Dedos impressos em carvão no meu ombro.
A cada dia ela ficava mais ousada e muito mais próxima. Lembro-me de uma tarde chuvosa em que eu tentei visitar um amigo. Sentei-me no sofá dele, tentando explicar o que estava acontecendo ali comigo. E ele acabou rindo. Disse que eu precisava descansar, mas no momento em que eu me virei, vi nos olhos dele que algo tinha mudado. Ele estava olhando para trás de mim. Não nos falamos desde aquele dia e ele não atende mais as minhas mensagens. Não abre a porta quando eu vou até a sua casa ou qualquer coisa do tipo. É como se ele não quisesse manter a sua amizade comigo ou a minha presença. Depois disso, eu comecei a sentir que a minha presença fosse uma maldição e que ninguém mais quer carregar comigo ou sequer que eu possa desabafar com alguém. Ontem, o pior aconteceu. Enquanto eu escovava os dentes, olhando ali para o espelho, eu notei um atraso novamente. E foi surreal. Eu mexi a escova, mas o reflexo demorava alguns segundos para acompanhar esse movimento. Meu estômago começou a se revirar e eu comecei a entender que aquela situação estava se repetindo. Larguei a escova e foi então que eu vi. A boca do reflexo, ela se abriu. Não a minha, a dela, a sombra que agora habitava no espelho. E ela sorriu, um sorriso imerso, anormal, rasgado de um lado para o outro e totalmente surreal. Agora, enquanto escrevo isso, sinto o quanto mais frio está o meu quarto do que anteriormente, antes de eu iniciar tudo isso. As paredes parecem respirar e do canto do meu quarto eu vejo uma sombra se alongando, devagar, tomando forma sutilmente. Não há mais luz que consiga conter ela. Ela não respeita postes, nem lâmpadas, nem velas. Ela não está respeitando regras, se é que elas existem, mas eu sei que ela não respeita. E eu sei, quando a minha sombra e a dela se tornarem uma só, eu não serei mais eu, sabe? Algo em mim vai mudar e algo possa habitar talvez em mim. Eu não sei se essa maldição permanece porque eu olhei para trás, mas eu sei que ao vê-la, ela se tornou uma só com a minha sombra. Algumas vezes, você está caminhando sozinho ali na escuridão e tudo mais, a escuridão em si já não é um local muito bom. Ali já é propenso a ter coisas, mas você tá ali caminhando, voltando para casa e tudo, você sente que algo tá imitando os seus passos, gozando de você, ou você sente aquele respirar aqui assim na nuca, ou um sussurro. Nesses momentos não devemos olhar para trás, mas nós temos muito medo do que não conhecemos. Então a necessidade de olhar para trás vai afirmar que não tem nada e para que a gente possa prosseguir tranquilo. Isso é a natureza nossa. Mas ainda existem pouquíssimos que não conseguem olhar para trás. Por quê? Alguns vê bode andando ali entre duas patas. Chega até mesmo ao bode às vezes passar pela pessoa ali e dizer boa noite, boa madrugada, tudo, cumprimentar. Eu não lembro se a pessoa pode ou não cumprimentar. Também tem coisas ali sobre criaturas, lobisomem e tudo mais. Só é recomendável você não andar, né? Tipo, de madrugada, sozinho, num breu, numa estrada, sei lá, não sabe que estrada é. E ainda tem essa questão de que tem as estradas de encruzilhada, então não sabe às vezes se a pessoa fez alguma coisa ali naquela estrada ou próximo. Ou se próximo tem algum lugar que é assombrado. Então tem muitas variáveis, cara. Esse negócio é muito complicado, sendo bem sincera. Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!